FMEA na prática. Como prever falhas antes que elas aconteçam? Quando uma falha chega ao cliente, normalmente ela não surgiu de repente. O processo já apresentava sinais. Existiam variações. Ocorreram pequenos desvios. Algumas pessoas conheciam o risco. Talvez problemas semelhantes já tivessem acontecido antes. Mas ninguém reuniu essas informações de forma estruturada. A empresa percebe a falha somente depois que o produto foi rejeitado, a máquina parou, a entrega atrasou ou o cliente apresentou uma reclamação. Nesse momento, o custo já aumentou. É necessário investigar, corrigir, retrabalhar, substituir, negociar e recuperar a confiança perdida. O FMEA procura mudar essa lógica. Em vez de esperar que o problema aconteça para então reagir, a organização analisa antecipadamente como um produto, processo ou sistema pode falhar. Depois, avalia os efeitos, investiga as possíveis causas, verifica os controles existentes e define ações para reduzir os riscos mais importantes. Neste vídeo, você entenderá como funciona o FMEA, como analisar modos de falha e como evitar que essa ferramenta se transforme em apenas mais uma planilha preenchida para cumprir uma exigência. FMEA é a sigla para Failure Mode and Defects Analysis. Em português, análise dos modos de falha e seus efeitos. Trata-se de uma abordagem preventiva utilizada para identificar riscos antes que eles produzam consequências mais graves. O FMEA pode ser aplicado durante o desenvolvimento de um produto, no planejamento de um processo, na implantação de um equipamento, na prestação de um serviço ou na análise de uma operação existente. Existem diferentes tipos de FMEA. O FMEA de projeto analisa como o produto pode falhar em relação às suas funções e aos requisitos do cliente. O FMEA de processo analisa como as etapas de fabricação, montagem, inspeção, transporte ou atendimento podem produzir falhas. Também existem aplicações relacionadas a máquinas, sistemas, logística e serviços. Apesar dessas diferenças, o raciocínio central é semelhante. O que pode dar errado? Qual seria a consequência? Por que isso poderia acontecer? Como o problema é prevenido ou detectado atualmente? E o que pode ser feito para reduzir o risco? O valor do FMEA não está apenas em preencher colunas. Está em reunir pessoas que conhecem diferentes partes do processo e organizar uma discussão preventiva baseada em fatos. Antes de procurar falhas, a equipe precisa compreender aquilo que o produto ou processo deveria realizar. Toda falha está relacionada a uma função ou requisito que não foi atendido. Imagine uma etapa responsável por aplicar um adesivo em uma peça. A função pode ser unir dois componentes com resistência suficiente e posicionamento correto. Para que essa função seja cumprida, existem requisitos: quantidade adequada de adesivo, posição correta, superfície limpa, tempo de cura suficiente, temperatura dentro da faixa especificada. Se a equipe não definir claramente a função e os requisitos, a análise se torna genérica. O grupo começa a listar problemas sem uma lógica comum. Por isso, uma boa pergunta inicial é: o que esta etapa precisa entregar para a próxima operação ou para o cliente? Essa pergunta ajuda a conectar o FMEA ao fluxo real do processo. Também evita que a equipe analise riscos irrelevantes e ignore características críticas. 3 conceitos formam a base do FMEA: modo de falha, efeito da falha e causa da falha. O modo de falha descreve como a função ou o requisito pode deixar de ser atendido. No exemplo da aplicação de adesivo, alguns modos de falha poderiam ser: quantidade insuficiente, quantidade excessiva, aplicação fora da posição, ausência de adesivo, contaminação da superfície. O efeito descreve o que acontece quando a falha ocorre. A peça pode se soltar durante o uso, pode apresentar acabamento inadequado, pode ser rejeitada na etapa seguinte, pode gerar retrabalho, ou pode chegar ao cliente sem resistência suficiente. A causa explica por que o modo de falha pode acontecer: bico aplicador parcialmente obstruído, pressão inadequada, programa incorreto, falta de limpeza.
Parâmetro mal ajustado. Sensor com defeito. Esses três elementos precisam permanecer separados. A causa gera o modo de falha. O modo de falha produz o efeito. Confundir essas informações prejudica a análise e dificulta a definição das ações. A severidade representa a gravidade do efeito caso a falha aconteça. Normalmente, utiliza-se uma escala numérica definida pelo método adotado pela organização. Quanto maior a consequência para o cliente, para a segurança, para o processo ou para o negócio, maior será a severidade. Uma falha que produz apenas um pequeno desconforto terá avaliação diferente de outra que possa causar perda completa da função. Problemas envolvendo segurança, requisitos legais ou riscos ambientais normalmente recebem atenção especial. É importante avaliar a severidade pelo efeito da falha, e não pela causa. No exemplo do adesivo, a aplicação insuficiente pode provocar um pequeno defeito visual em determinada situação. Em outra aplicação, pode permitir que uma peça se solte e gere risco ao usuário. O modo de falha pode parecer semelhante, mas a consequência é completamente diferente. Em muitos casos, a severidade só pode ser reduzida por uma mudança no projeto, no requisito ou na função. Adicionar uma inspeção não reduz a gravidade do efeito. A inspeção pode aumentar a chance de detectar o problema antes que ele chegue ao cliente. Mas, se a falha escapar, sua consequência continuará sendo a mesma. A ocorrência representa a possibilidade de a causa gerar o modo de falha. Essa avaliação deve utilizar dados sempre que possível. Histórico de defeitos. Registros de manutenção. Capabilidade do processo. Reclamações. Resultados de auditorias. Experiência com produtos ou processos semelhantes. Quando não existem dados suficientes, a equipe pode utilizar seu conhecimento técnico, mas deve registrar as hipóteses e buscar informações para melhorar a avaliação posteriormente. Um erro comum é reduzir a pontuação porque o problema não aconteceu recentemente. A ausência de registros não prova que o risco está controlado. Talvez a falha não seja detectada. Talvez os dados não estejam sendo coletados. Ou talvez o processo ainda não tenha operado em condições suficientes para revelar o problema. A análise precisa considerar a causa e os controles preventivos existentes. Se o equipamento possui um sistema capaz de impedir automaticamente um parâmetro incorreto, a ocorrência pode ser menor. Se o controle depende apenas da atenção do operador, o risco tende a ser maior. A detecção representa a capacidade dos controles atuais de identificar a falha ou sua causa antes que o efeito alcance o cliente. Quanto menor a capacidade de detectar, maior será o risco associado. Existem controles muito diferentes. Inspeção visual. Medição dimensional. Teste funcional. Sensor automático. Alarme. Intertravamento. Verificação de parâmetros. Auditoria. É importante analisar a eficácia real do controle. Uma inspeção visual pode parecer suficiente. Mas será que o defeito é realmente visível? A iluminação é adequada? Existe um padrão claro de aceitação? O inspetor consegue avaliar todas as peças? O problema pode aparecer apenas depois de determinado tempo de uso? Também é necessário distinguir prevenção de detecção. Um controle preventivo impede que a causa aconteça. Um controle de detecção procura encontrar a falha depois que ela já ocorreu. Prevenir costuma ser mais robusto do que depender apenas de inspeções. Se este conteúdo está ajudando você a compreender o FMEA de maneira prática, considere inscrever-se no canal. Assim você acompanha os próximos vídeos desta série sobre operações inteligentes e melhoria contínua. Durante muitos anos, diversas organizações utilizaram o número de prioridade de risco, conhecido como RPN. Ele é calculado pela multiplicação das avaliações de severidade, ocorrência e detecção. O resultado ajuda a comparar diferentes riscos. Mas o RPN não deve ser utilizado de maneira automática. Duas falhas podem apresentar o mesmo número e possuir características completamente diferentes. Uma pode ter severidade muito alta e baixa ocorrência. Outra pode acontecer com frequência, mas produzir consequências menores. Se a empresa considerar apenas o valor final,
poderá deixar de agir sobre um risco crítico. Por isso, a equipe precisa observar cada dimensão separadamente. A severidade merece atenção especial. Também devem ser considerados requisitos legais, segurança, impacto ambiental, expectativas dos clientes e experiência anterior. Em métodos mais recentes, algumas organizações utilizam tabelas de prioridade de ação, combinando severidade, ocorrência e detecção sem depender apenas da multiplicação. Independentemente do modelo, a pergunta principal permanece a mesma. Quais riscos exigem ação primeiro? O cálculo deve apoiar a decisão, não substituir o julgamento técnico. Vamos acompanhar o exemplo da aplicação de adesivo. A etapa precisa aplicar a quantidade correta no local especificado. Um dos modos de falha identificados é a aplicação insuficiente. O efeito pode ser a perda de resistência da união e o possível desprendimento da peça durante o uso. Dependendo da aplicação, a severidade pode ser elevada. As possíveis causas incluem bico obstruído, pressão inadequada, adesivo fora da especificação e ajuste incorreto do equipamento. A equipe verifica os controles atuais. O operador realiza uma inspeção visual. O equipamento indica a pressão. E algumas peças são submetidas a um teste de resistência. Durante a discussão, o grupo percebe algumas fragilidades. A inspeção visual não consegue identificar pequenas variações de volume. O indicador de pressão não garante que o bico esteja livre. E o teste é realizado apenas em uma pequena amostra. O risco, portanto, não está totalmente controlado. A equipe propõe algumas ações. Instalar um sensor que monitore o fluxo do adesivo. Criar um sistema de alarme para valores fora do limite. Padronizar a frequência de limpeza do bico. Controlar a validade e a temperatura do material. E realizar estudo para confirmar os parâmetros adequados. Perceba que as ações não foram escolhidas aleatoriamente. Elas atuam diretamente sobre as causas e sobre a capacidade de detectar o problema. Depois da implantação, a equipe precisa reavaliar o risco. Se a ocorrência ou a dificuldade de detecção não diminuíram, a ação não foi suficientemente eficaz. Nenhuma pessoa conhece sozinha todos os riscos de um processo. O operador conhece dificuldades que raramente aparecem nos procedimentos. A manutenção conhece falhas dos equipamentos. A qualidade possui dados sobre defeitos e reclamações. A engenharia compreende parâmetros e requisitos técnicos. A logística conhece riscos de movimentação e armazenamento. O comercial ou atendimento pode trazer a percepção do cliente. Por isso, o FMEA deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Entretanto, reunir muitas pessoas sem preparação também pode produzir uma reunião longa e improdutiva. É importante definir o escopo, reunir dados previamente e indicar alguém capaz de facilitar a análise. O facilitador deve manter a lógica entre função, modo de falha, efeito, causa e controle. Também precisa evitar discussões baseadas apenas em opiniões. Quando houver divergência, a equipe deve procurar evidências ou registrar a necessidade de investigação. O FMEA perde valor quando é criado apenas para atender uma auditoria ou uma exigência de cliente. A equipe copia um documento antigo. Altera o nome do produto. Mantém pontuações sem revisão. E arquiva a planilha depois da aprovação. Esse tipo de FMEA cria uma falsa sensação de segurança. Outro problema ocorre quando a análise começa tarde demais. O produto já foi desenvolvido. O processo já foi comprado. Os equipamentos já foram instalados. Nesse momento, qualquer mudança se torna mais cara. O FMEA deve começar quando ainda existem possibilidades reais de prevenção. Também precisa ser atualizado. Uma reclamação importante, uma alteração de processo, um novo equipamento ou uma falha não prevista devem gerar revisão. O documento deve representar o conhecimento atual da organização sobre os riscos. Se não acompanha as mudanças, torna-se apenas um registro histórico. Outro erro é criar ações vagas. Treinar operador. Aumentar a atenção. Reforçar a inspeção. Essas ações podem ser necessárias, mas normalmente são menos robustas do que eliminar a causa, impedir o erro ou detectar automaticamente o desvio.
A equipe deve buscar controles capazes de tornar o processo menos dependente da memória e da atenção humana. O FMEA não deve funcionar isoladamente. Os riscos identificados precisam influenciar outros documentos e práticas do processo. Características críticas devem aparecer nos padrões de trabalho. Parâmetros importantes precisam fazer parte do plano de controle. Os métodos de medição devem estar definidos. As reações diante de desvios precisam ser claras. Os sistemas de prevenção e detecção devem ser mantidos e verificados. Se o FMEA identifica um risco elevado, mas o plano de controle não acompanha a variável correspondente, existe uma desconexão. Da mesma forma, se um controle é alterado, o FMEA precisa ser revisado. Essa integração transforma a análise de riscos em gestão real do processo. O FMEA identifica o que pode dar errado. O plano de controle estabelece como as condições importantes serão monitoradas durante a operação. Para aplicar o FMEA sem complicar excessivamente, comece escolhendo um processo relevante. Defina claramente o início e o fim da análise. Reúna pessoas que conheçam diferentes aspectos da operação. Descreva as principais funções e requisitos. Identifique os modos de falha. Analise os efeitos. Investigue as causas. Registre os controles atuais. Avalie severidade, ocorrência e detecção conforme o critério adotado. Depois, selecione os riscos prioritários e defina ações específicas. Cada ação precisa ter responsável e prazo. Após a implantação, verifique a eficácia e reavalie o risco. Não tente analisar todos os detalhes da empresa de uma única vez. Comece pelas etapas críticas, pelos problemas recorrentes e pelas características mais importantes para o cliente. O objetivo não é produzir a maior planilha possível. É reduzir riscos reais. FMEA na prática. Como prever falhas antes que elas aconteçam? O FMEA ajuda a organização a substituir reação por prevenção. Ele estrutura perguntas essenciais. Como o produto ou processo pode falhar? Qual seria o efeito? Quais causas poderiam gerar o problema? Quais controles existem hoje? E onde é necessário agir primeiro? A severidade mostra a gravidade da consequência. A ocorrência ajuda a compreender a possibilidade da causa. A detecção avalia a capacidade dos controles atuais. Mas nenhuma pontuação substitui a análise crítica da equipe. O verdadeiro resultado do FMEA não é a planilha preenchida. É a redução do risco. É a mudança no projeto. É o controle preventivo. É a melhoria no processo. E é a falha que deixa de chegar ao cliente. No próximo vídeo, vamos avançar justamente para um dos caminhos mais eficazes de prevenção. Vamos falar sobre Poka-Yoke digital e entender como sensores, sistemas, validações e bloqueios podem impedir que erros se transformem em defeitos. Por que detectar